orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor venha falar, continuar falando, ministrando, trazendo luz, entendimento aos nossos corações. Te convido a fechar os seus olhos nessa hora, a curvar a sua cabeça. Ore junto comigo. Pai Celeste, nós te louvamos pelo privilégio de termos um tempo como esse de conferência, onde estamos sendo edificados, renovados, instruídos, alimentados, transformados pela Tua Palavra e pela obra do Teu Espírito. E nessa tarde, mais uma vez, abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar e ministrar, e nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, remova todo véu, toda cegueira diante dos nossos olhos nessa hora, arranca as escamas dos nossos olhos, e que possamos ser nessa tarde, alargados em revelação e na compreensão de cada verdade espiritual que será compartilhada nessa hora, em nome de Jesus. Se você quer comigo, diga amém. Diga um amém mais forte. O apóstolo Paulo, ele escreveu no Novo Testamento 14 epístolas no total, e todas elas, ele possui uma mesma forma de escrever, uma mesma dinâmica. Paulo sempre separa suas epístolas em duas partes. Quantas partes? Duas. Diga comigo, duas partes. A primeira, ele chama de querigma. Diga comigo, querigma. E a segunda é uma palavra grega chamada didaquê. Então todas as epístolas que Paulo escreve são divididas nessas duas partes. Diga comigo, querigma e didaquê. E dessa forma ele traz um equilíbrio para o seu ensino. Por quê? Preste atenção. O querigma é a proclamação do Evangelho. E Paulo sempre começa suas cartas falando a respeito da obra de Cristo, da obra do Calvário, da obra consumada. Paulo sempre começa falando a respeito da redenção em Cristo, enfim, dessas verdades poderosas do Evangelho. E Paulo sempre conclui as suas cartas, as suas epístolas, falando a respeito do didaquê. E o didaquê é como você aplicar as verdades do Evangelho de forma prática no seu dia a dia, como experimentar, como vivenciar, como deve ser o nosso estilo de vida, ou a conduta do crente. Então toda epístola tem querigma e didaquê. O didaquê é como viver o Evangelho de forma prática. Ele é sempre em função do querigma, e o querigma é a proclamação do Evangelho de Deus. E hoje, nessa tarde, eu quero compartilhar com você baseado no livro de Efésios. Se você puder abrir sua Bíblia em Efésios, nós vamos perceber que Paulo usa essa mesma forma de escrever, dividindo também o livro de Efésios em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 4 de Efésios, nós encontramos ali o querigma. O capítulo 5 e 6 de Efésios, nós vamos encontrar o didaquê. Eu amo o livro de Efésios, porque ele é considerado o livro mais elevado do Novo Testamento. Efésios é considerado como a teologia paulina, e Paulo, ele escreve o livro de Efésios de uma forma diferente das demais cartas e epístolas que ele escreveu. E a diferença é porque em todas as cartas, Paulo fala do homem caído, que está debaixo do pecado, de culpa, de vergonha, de medo, de condenação. Esse homem que precisa ter revelação de Cristo e precisa ser alcançado pela graça de Deus. E Paulo então, nas epístolas, ele expõe o caminho da redenção, o plano da redenção. Mas o livro de Efésios é diferente, porque Paulo já começa falando desse homem redimido, nascido de novo, recriado. Paulo começa falando do homem que está sentado em Cristo nos lugares celestiais.
E é por isso que ele é considerado como o livro mais elevado do Novo Testamento, porque ele fala do homem que está nessa posição em Cristo, assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Amém, meus irmãos? Há muitas formas de você estudar o livro de Efésios, há muitas maneiras diferentes, mas hoje eu quero te ensinar uma forma bem simples. Nós separamos o livro de Efésios em 3 partes, e essas 3 partes podem ser resumidas em 3 verbos, de forma que você poderá guardar facilmente. Quantos verbos? 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, você que está anotando, a palavra-chave desses 3 capítulos é a palavra senta. Diga comigo, senta. O capítulo 4 e 5 de Efésios tem uma segunda palavra-chave, que é a palavra anda. Diga bem forte, anda. E o capítulo 6 de Efésios tem a terceira, última parte, e a palavra-chave é permanece. Então diga comigo, senta, anda e permanece. Diga mais uma vez, senta, anda e permanece. Vamos lá, da primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra-chave é senta. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, nós vamos ler o verso 20, o texto diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Diga comigo, Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Mas quantos estão em Cristo aqui? Se você está em Cristo, Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo diz que você também está assentado. Olha a afirmação de Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então diga, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Então preste atenção, a obra de Cristo na cruz é uma obra de inclusão. Isso quer dizer que quando Cristo morreu, todos nós morremos juntamente com Ele. E quando Cristo ressuscitou, você recebeu vida com Ele. E quando Cristo foi assunto aos céus e sentou à destra de Deus, você se assentou juntamente com Ele. Diga amém. E é por isso que Paulo agora está dizendo que nós estamos sentados. E a vida cristã começa com essa palavra. Qual que é a palavra? Senta. Então preste atenção, a vida cristã não começa com um faça, a vida cristã começa com o que está feito, porque Cristo já completou a sua obra na cruz. E é muito importante que você tenha revelação disso, porque Jesus, Ele expulsou muitos demônios no seu ministério, mas o lugar onde o diabo foi vencido foi na cruz. Jesus expulsou demônios, curou enfermos, purificou leprosos, ressuscitou mortos, manifestou sinais e poder. Mas se Jesus tivesse feito tudo aquilo que Ele fez, mas se na cruz Ele não tivesse dito, está consumado, tudo o que Ele fez anteriormente teria perdido o sentido. Então essa expressão, quando Jesus bradou na cruz dizendo, está consumado, está concluído, está terminado, está pronto, está feito, talvez essa é a palavra mais importante do ministério de Jesus. Diga comigo, está consumado. Então tudo que nós vivemos hoje e desfrutamos hoje é em função da obra consumada de Cristo na cruz. E é por isso que a vida cristã começa com essa palavra, a palavra senta. Por que que hoje você deve estar sentado? Porque a nossa posição hoje é uma posição de descanso, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Amém, meus irmãos? Então deixa eu te explicar isso de uma outra forma, trazendo uma ilustração, para que você possa entender esse princípio que é tão poderoso, que é tão importante, esse princípio da nova aliança. Você sabe que a Bíblia é dividida em 2 alianças, antiga aliança e nova aliança. No Antigo Testamento, o Deus Criador
criou todas as coisas em 6 dias, e diz a Bíblia que no 7º dia Ele descansou. E Deus cria todas as coisas, e só depois de ter criado tudo, e da sua obra estar pronta, acabada, terminada, Ele cria o homem. E Ele cria o homem, portanto, no 6º dia. E eu pergunto para você, por que que Deus cria o homem somente depois de ter completado a sua obra? Eu vou te responder, porque Deus não precisava da ajuda do homem para completar a obra que Ele começou a fazer com as suas mãos. Então Ele cria o homem para desfrutar daquilo que Ele criou. Ele cria o homem para que ele pudesse usufruir de tudo aquilo que Ele havia criado na velha criação. Então Deus cria todas as coisas em 6 dias, no 6º dia Ele cria o homem, e Ele coloca o homem num jardim, e esse jardim é conhecido como o Jardim do Éden, e o nome dele já é bem sugestivo. Olhe para mim, Deus não coloca o homem numa fábrica, Deus não coloca o homem numa linha de produção, Deus não diz a Adão, estou precisando de um operário, trabalhe para mim, produza para mim. Não, Deus cria o homem, e isso nos dá uma pista do seu propósito. Qual é o seu desejo em relação ao homem? Porque Ele cria o homem e coloca o homem num jardim. E como eu disse, o nome desse jardim já é sugestivo, porque ele é conhecido como Jardim do Éden, que significa um jardim de delícias, de desfrute. Deus cria o homem para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que Ele criou. Quantos podem dizer aleluia? E diz a Bíblia que no 7º dia Ele descansou. Mas por que que Deus descansou? Porque deu tanto trabalho criar todas as coisas, que Ele precisou então tirar um tempo de descanso. Por que que Deus descansou? Descanso na Bíblia não está relacionado com o cansaço físico, com o desgaste, mas descanso na Bíblia está relacionado com o deleite, com o desfrute, com o prazer. Então Deus cria todas as coisas para depois poder desfrutar daquilo que Ele criou. E Deus cria o homem no 6º dia, somente depois de ter completado a sua obra. E preste atenção, se o homem foi criado no 6º dia, qual que é o primeiro dia para o homem então? O 7º dia, que é exatamente o dia do descanso, que é feriado. Então imagine Adão levantando no 7º dia, acordando, pronto para fazer algo, e dizendo: Deus, o que que nós temos para realizar hoje? Qual que é a tarefa de hoje? Qual que é a obra de hoje? Qual que é o trabalho que o Senhor tem para hoje? E Deus vira para Adão e diz: não te contaram, Adão, que hoje é dia de descanso, que hoje é feriado, que hoje eu tirei o dia só para estar com você. Eu não sei quanto a você, mas eu amo feriados. Quem ama feriado aqui? Eu creio que é por isso que nós amamos feriado, porque nós já começamos no feriado, aleluia. Então preste atenção, Deus cria o homem para desfrutar daquilo que Ele havia criado, e para descansar. Você está entendendo? Na nova aliança não é diferente. Na velha criação, o Deus Criador cria todas as coisas, e somente depois cria o homem, e planta o homem no jardim, para desfrutar daquilo que Ele criou. Na nova criação, na nova aliança, Cristo também completou a sua obra, e na cruz Ele disse: está consumado. E depois de ter completado a sua obra, Deus nos coloca em Cristo. Então, assim como na velha criação, Adão foi colocado no jardim, na nova criação, eu e você fomos colocados em Cristo. Assim como na velha criação, a vontade de Deus e o interesse de Deus era que o homem permanecesse no jardim, na nova criação, o interesse de Deus e a sua vontade é que você permaneça em Cristo. Qual que é a sua posição? É Cristo. E você precisa ter revelação disso. O que é ter revelação? Não é descobrir uma nova doutrina, não é descobrir uma nova teologia, não é enxergar algo na Bíblia que ninguém nunca viu antes. Ter revelação é você entender algo no seu espírito, que você já sabe, que você conhece na sua mente, mas essa verdade precisa ser revelada dentro de você.
Quando você tem revelação da palavra, você percebe vida brotando do seu interior. Quando você tem revelação da palavra, é como se o seu coração entrasse em ebulição. Quando você tem revelação da palavra, ousadia, intrepidez, autoridade, fé é gerada no seu coração. Quando você tem revelação da palavra, por exemplo, eu não sei se você já teve essa sensação de se sentir mais gostoso por dentro, depois de ouvir uma pregação. Alguém já se sentiu assim? Como se seu espírito estivesse se levantando. Isso é um sinal que você está tendo revelação. E nós precisamos ter revelação de qual é a nossa posição em Cristo, porque infelizmente, em muitos lugares, a primeira coisa que é ensinada para o novo convertido é quem é o diabo. Ele está molhado da água do batismo ainda, e nós já ensinamos para ele: olha, Satanás é o seu inimigo, é o seu adversário, e ele está furioso contra você. Preste atenção, essa não é a primeira coisa que um crente precisa saber. Qual que é a primeira coisa que um crente precisa saber? É quem é Deus. Diga isso para o seu vizinho: a primeira coisa que todo crente precisa conhecer, precisa saber, precisa ter revelação, é quem é Deus. Qual é o caráter de Deus, os atributos de Deus, quem Ele é. Posso ouvir um amém? A segunda coisa que todo crente precisa saber é quem ele é em Cristo. Qual que é a sua identidade, qual que é a sua herança, qual que é a sua posição, o que ele é. E a terceira e última coisa que ele precisa saber, que é a mais fácil, é quem é o nosso inimigo, que está debaixo dos nossos pés, porque Cristo já triunfou sobre eles na cruz, e hoje nós estamos assentados à direita de Deus nos lugares celestiais. Não, você não está aqui comigo não, preste atenção. Será que eu posso descer aqui um pouco? Amém? Está filmando? Não? Pode descer? Amém? Vocês me deixam descer? Tudo bem? Preste atenção. Imagine uma mulher que está grávida. Será que tem alguém que está grávida aqui? Alguma irmã grávida? Alguma? Levante a mão, pelo menos que... Não? Ok. Mas imagine uma mulher que está grávida. Está imaginando? Você não vê aquele bebê, mas aquele bebê é uma realidade nela, dentro dela. Você não vê o bebê, mas há dois corações batendo ali. E tudo aquilo que diz respeito a ela, diz respeito àquele bebê também. Então, aonde ela for, o bebê certamente irá junto com ela. A vida que está nela é a vida que está naquele bebê. Se ela for a rainha da Inglaterra, estiver sentada num trono, essa será também a posição que aquele bebê estará. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque ele está dentro dela, ele foi colocado nela. Da mesma forma, você foi colocado em Cristo. Não, um aleluia e dois améns aqui, você não entendeu? No dia que eu tive revelação disso, eu saí correndo. Preste atenção. Olha para essa pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de normal. Não, olha bem para ela, vê se ela é normal. Ela é normal? Sabe por que ela não é normal? Porque aqui só tem pessoas que carregam o próprio Deus dentro delas. Você não entendeu ainda, não, você não está aqui. Aonde você vai, Deus vai. E aonde Deus vai, você vai. Porque você está nele, e Ele está dentro de você. Eu não sei se você entende isso, mas no céu, você não estará mais perto de Deus do que você já está hoje. Porque Ele já habita dentro de você. O poder que curava enfermos habita dentro de você. O poder que expulsava demônios habita dentro de você. O poder que ressuscitou mortos habita dentro de você, está em operação na sua vida agora, nesse exato momento. Mas preste atenção, Ele não apenas habita em você, mas você foi colocado nele também. Você é como esse bebê que está nessa mulher que está grávida. Da mesma forma você está em Cristo.
Quando você nasceu de novo, crendo com o seu coração, confessando com a sua boca, você foi colocado nele, guardado nele, escondido nele, você está dentro dele, você está revestido de Cristo. Hoje, quando o Pai olha para você, Ele não vê o Pedro, Ele não vê o Antônio, Ele não vê o João, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo em você. Vou te ensinar de uma outra forma isso, porque ainda não estou convencido que você entendeu. A ovelha é um animal inteligentíssimo, mas ela tem uma visão péssima, mas um olfato excelente. Então imagine uma ovelha que acabou de dar cria, e ela deixa ali várias ovelhinhas órfãos. O pastor de ovelhas, para garantir a sobrevivência delas, ele pega aquelas ovelhinhas órfãos e leva até uma outra ovelha que também deu cria. Só que ela vai cheirar aqueles filhotinhos órfãos, não vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai rejeitá-los, até matá-los. Mas o pastor de ovelhas é mais inteligente do que ela. O que ele faz? Antes, ele vai lá nos filhotinhos legítimos, arranca a lã que está sobre eles, coloca sobre os filhotinhos órfãos, pega os filhotes órfãos e leva até aquela mamãe ovelha, e ela vai cheirá-los, vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai aceitá-los. Foi exatamente isso que o Pai fez conosco. Se você se aproximasse diante dele, confiando em você mesmo, você seria rejeitado da presença dele. Mas na cruz, o Cordeiro de Deus foi morto, sua lã foi arrancada na cruz, seu sangue foi completamente aplicado sobre nós, de tal maneira que hoje nós estamos revestidos de Cristo, cobertos da lã de Cristo, debaixo do sangue de Cristo, e quando nós nos aproximamos do Pai hoje, nós nos aproximamos em Cristo, com o cheiro de Cristo, e quando o Pai cheira você, Ele sente o cheiro de quem? De Cristo. E é por isso que hoje podemos nos aproximar na presença dEle com confiança, com ousadia, com autoridade, com plena certeza de fé, e é por isso até mesmo que você ora no nome de quem? De Cristo, porque você não vai sozinho, você vai em Cristo, você não está sozinho, você está indo no nome dEle. Então essa é a sua posição hoje, você está em Cristo, então tudo aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você também. Cristo é abençoado, por isso você é abençoado também. Cristo é justo, por isso você é justo também. O que é ser justo? É ser declarado inocente, sem culpa, sem condenação. Quando você creu em Cristo, você recebeu um dom, um presente, que Paulo chama de dom da justiça. E o que é o dom da justiça? É a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, de vergonha, de inferioridade, de condenação, como se o pecado nunca tivesse existido, porque todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e fomos declarados justos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga para o seu vizinho: muito prazer, eu sou justiça de Deus. Então mesmo quando o diabo vira para você dizendo: eu sei o que você fez no verão passado, tentando te acusar, te condenar, a boa notícia é que você está em Cristo, portanto essa é a sua posição, e você é justo. Amém? Mas qual que é a intenção do diabo? É fazer com que você saia desse lugar, é fazer com que você saia dessa posição. Essa é a tentação do diabo, e a estratégia que ele usou com Adão, no princípio, na velha criação, é a mesma estratégia que ele usa comigo e com você hoje, na nova criação. Porque a ordem de Deus para o homem na velha criação é que eles deveriam cultivar
e guardar. Diga comigo, cultivar e guardar. Por que que eles deveriam guardar? Porque guardar nos fala de um vizinho indesejável que desejava entrar. Que vizinho desejava esse? Satanás, o nosso adversário. E é por isso que Adão precisava guardar e cultivar a sua posição. E qual foi a estratégia do diabo? Ele diz para Eva: vocês não podem comer dos frutos das árvores do jardim. E Eva responde dizendo: Deus disse que nós podemos comer livremente dos frutos das árvores do jardim, mas aquela árvore ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto daquela árvore, nós não devemos comer, porque morreremos. E Adão então, aliás, o diabo então, tentando Eva, ele diz: Deus não quer que você coma desse fruto, porque ao comer desse fruto você será como Ele, e Deus não deseja que você seja como Ele. Mas eu pergunto para você, quem está aqui comigo ainda? O homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem não havia sido criado como Deus, semelhante a Ele, segundo a sua imagem, sim ou não? E por que que agora Satanás está tentando Adão e Eva, para que eles comessem do fruto, para que eles então se tornassem semelhantes a Deus? Porque essa é a estratégia do diabo. Ele sempre quer tentar você, para que você se esforce para tentar ser aquilo que você já é. Eu vou dizer mais uma vez, a estratégia do diabo sempre é essa. Ele tenta você, para te forçar a ser aquilo que você já é. Então na nova aliança em Cristo você é santo, mas o diabo te convence dizendo que você precisa se tornar santo, e se esforçar tanto para ser santo. Está compreendendo? Na nova aliança você está em Cristo, você é justo, mas o diabo ele sempre tenta te convencer em que você deve trabalhar e se esforçar, para que um dia, quem sabe, você será aceito por Deus. Não existe nada pior do que isso, você viver se esforçando para ser algo que você já é. A questão é que quando você tenta se esforçar para se tornar aquilo que você já é, você sai da posição, da mesma forma como Adão e Eva saíram do jardim. Deus quer que você permaneça em Cristo, essa é a sua posição hoje. Portanto, Ele deseja que você permaneça sentado. Sentado aonde? Em Cristo, nos lugares celestiais. Você está aqui comigo? Há uma posição espiritual que você recebeu, é uma posição de autoridade, é uma posição de governo. Da mesma forma como Cristo está sentado à direita de Deus em lugares celestiais, você também está sentado nessa posição. Geograficamente, você está nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, mas a sua posição espiritual é outra. Qual que é a sua posição espiritual? Você está sentado em Cristo nos lugares celestiais. Posso ouvir um amém? E é nessa posição que você deve permanecer, numa posição de autoridade. Então preste atenção, a rainha da Inglaterra, ela está no trono, e a expressão que é usada para afirmar que ela está no trono, significa que ela está numa posição de domínio, de governo, de autoridade. Mas você sabe, ela não está no trono 24 horas por dia, mas essa é a sua posição. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Espiritualmente a sua posição é a mesma, e é no trono que você deve permanecer, para que você possa exercer autoridade, e desfrutar de tudo aquilo que Cristo já conquistou para você, na obra consumada da cruz, que é uma obra que já está completa, terminada, acabada, e que é suficiente. Mas a estratégia do diabo é sempre tentar você, para que você se esforce, para você tentar se tornar
aquilo que você já é. Então deixa eu te dar um exemplo. Quando um rei que está no trono, ele olha para o chão e percebe que o chão está sujo, o que ele faz imediatamente? Levanta do trono, pega um balde, um pano de chão e vai limpar aquele chão que está sujo. Sim ou não? Não. Ele apenas libera uma ordem, uma palavra. De qual posição? Do trono. Nós não damos ordem aos homens, nós servimos aos homens, nós servimos as pessoas. Posso ouvir um amém? Mas nós damos ordem às circunstâncias, nós damos ordens aos nossos adversários, nós damos ordens às enfermidades, nós damos ordens às adversidades. De qual posição? Do trono. Então hoje você está sentado no trono, e essa é uma posição de descanso. Isso nos fala que nós devemos desfrutar de toda a obra consumada de Cristo na cruz. Então não há nada a ser acrescentado hoje, tudo já está feito, e a obra de Cristo é uma obra que é suficiente. Você apenas deve desfrutar daquilo que Cristo já fez. Amém, meus irmãos? Mas essa é apenas a primeira palavra-chave. Qual que é a palavra? Senta. Mas há uma segunda palavra, vamos lembrar, diga comigo, anda. Então vai lá comigo para Efésios, capítulo 4, verso 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Eu amo essa afirmação de Paulo, que é poderosa, quando ele diz em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então preste atenção, o sentar-se é a base do andar. Eu estou sentado porque eu fui chamado por Deus, Ele me chamou para Ele, eu faço parte da família dEle, eu tenho a natureza dEle, eu sou parte da nobreza, eu tenho a natureza nobre dentro de mim, por isso eu me comporto como nobre, eu falo como nobre, eu ando como nobre, eu me visto como nobre. Você está entendendo? Porque você está em Cristo hoje, você vai andar à altura daquilo que você é em Cristo. Porque você é justo, você vai viver como justo. Porque você é santo, você vai andar como santo. Porque você é santo, você terá um estilo de vida de santo, porque essa é a sua realidade hoje. Então não é se esforçar para ser, é apenas permitir que a sua nova natureza se manifeste em você, porque essa é a sua realidade. Eu vou te dar um exemplo, vai lá comigo em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 10, aliás, do verso 7, Hebreus capítulo 8, verso 7, olha o que o texto diz: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, o autor de Hebreus está se referindo aqui à antiga aliança, então ele diz, se a antiga aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Versículo 8, Deus porém achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Versículo 9, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Agora leia comigo bem forte o verso 10, todos juntos, vamos ler assim, o texto: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Mais forte, leia comigo. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Preste atenção que essa é uma afirmação poderosa. Na nova aliança, o autor de Hebreus está dizendo que a lei de Deus, a sua vontade, ela foi registrada na nossa mente, mas não apenas na nossa mente. Essa lei, a vontade de Deus,
ela foi registrada no seu coração. O que isso quer dizer? Que hoje, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não fazemos porque estamos debaixo de uma lei, de uma ordenança ou de uma obrigação simplesmente. Nós fazemos a vontade de Deus porque essa é a nossa nova natureza em Cristo. Então imagine que uma criança detesta comer brócolis, e ela não suporta brócolis, e ela nem aguenta a ideia de ter que comer brócolis, mas os seus pais querem que ela coma brócolis, e força com que ela come brócolis, e diz que se ela não comer brócolis, ela vai apanhar. Então eles estabelecem um mandamento dentro de casa: comerás brócolis. Mas a criança diz: e se eu não comer, apanharás. 11º mandamento vos dou. Deus não quer que você faça a vontade dele simplesmente porque você está debaixo de uma obrigação. Deus deseja que você ame fazer a sua vontade. E é por isso que imagine a possibilidade dos pais terem a capacidade de colocar dentro dos seus filhos um desejo enorme de comer brócolis. E eles se tornam apaixonados por brócolis. E eles ficam loucos em comer brócolis. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele colocou um desejo dentro de você de fazer a sua vontade. Ele colocou um desejo dentro de você de cumprir a sua vontade, porque a lei foi escrita no seu coração, a lei foi colocada dentro de você, e isso faz parte da sua nova natureza. Então é natural para você hoje fazer a vontade de Deus, e não viver uma vida no pecado. Você está entendendo? Quando que o homem se tornou pecador? No dia que ele cometeu o primeiro pecado, ou no dia em que ele nasceu? 2 homens aqui, rapidamente, me ajudem, por gentileza. 2 homens assim, corajosos, 2 voluntários. Ok. 2 homens corajosos, amém. Muito bom. Qual que é o nome de vocês? Alan e o Myron. Alan e Myron. Na verdade, nós temos aqui 2 mangueiras. Faz cara de mangueira, entra no personagem. Tudo bem? Nós temos aqui 2 mangueiras. Uma mangueira forte, entra no personagem, cheia de mangas, robusta, com mangas grandes, carregadas de mangas. Estão vendo aqui? Mas por outro lado nós temos uma outra mangueira magrinha, mirradinha, sem nenhuma manguinha. Eu pergunto para você, qual mangueira é mais mangueira do que a outra? Não, pergunta que vai cair no Enem, você precisa saber. Qual mangueira é mais mangueira do que a outra? Nenhuma. As 2 são mangueiras da mesma forma. Por quê? Porque o que faz uma mangueira ser mangueira não é a quantidade de mangas que ela tem. O que faz uma mangueira ser mangueira é a sua natureza. E ela simplesmente age de acordo com a sua natureza. Você está entendendo? Você não era uma mangueira, você era uma pecadeira. E o que uma pecadeira produz? Pecado, porque essa é a sua natureza. Então o que faz o homem ser pecador não é a quantidade de mangas que ele tem, ou não é a quantidade de pecados que ele tem. Ele pode não ter nenhum pecado, nenhuma manga, mas é mangueira, é pecadeira, do mesmo jeito. Mais cedo ou mais tarde, alguma manguinha vai aparecer ali. Mais cedo ou mais tarde, algum pecado vai aparecer ali, porque essa é a sua natureza. Então o que faz o homem ser pecador não é o dia que ele cometeu o primeiro pecado. Uma criança, por exemplo, 3 anos de idade, a mãe vira para ela, 12º mandamento: não tocarás na maquiagem. E a mãe se ausenta do jardim,
E o que a menininha vai fazer? Pegar o batom proibido e borrar a cara inteira de batom. E quando a mãe volta, onde tu estás? Ela se esconde atrás da cômoda do jardim, porque ela está sentindo culpa, vergonha e medo. Quem ensinou ela a pecar? Ninguém se torna pecador quando comete o primeiro pecado, porque é uma questão de natureza. Vocês estão entendendo? Por que as pessoas matam? Porque elas estão agindo de acordo com a sua natureza. Por que as pessoas roubam? Porque elas estão agindo de acordo com a sua natureza. Por que as pessoas mentem? Porque elas estão agindo de acordo com a sua natureza. Por que o pecador peca? Da mesma forma do porquê que o pássaro voa e do porquê que o peixe nada. O pecador peca porque ele está agindo de acordo com a sua natureza. Então, qual que foi a obra que Deus fez comigo e com você em Cristo? Preste atenção. Ele não simplesmente arrancou todas as mangas que estavam em nós. Ele nos tirou da pecadeira e nos enxertou na videira que é Cristo, de tal maneira que nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Uma nova natureza você recebeu em Cristo. Então hoje você deve andar à altura daquilo que você é. E é por isso que Paulo fala em Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque a obra nos fala de suor, trabalho, esforço e fruto. Fruto é algo que surge naturalmente. Ou uma laranjeira tem que fazer força para uma laranja surgir. Não. Ela simplesmente age de acordo com a sua natureza. Você está entendendo onde eu quero chegar? Quando você odeia alguém, isso é obra da carne. Porque você tem que se esforçar para odiar alguém. Porque você tem que agir contra a sua natureza. E qual que é a sua natureza? A sua natureza é o amor. E é por isso que o fruto do Espírito é o amor. Então é natural para você hoje manifestar essas realidades da sua nova natureza. Preste atenção, porque você está sentado em Cristo, hoje você deve andar. Então, porque você é justo, você anda como justo. Porque você é santo, você fala como santo. E você age naturalmente, como lhe é próprio, porque essa é a sua nova natureza. Amém, meus irmãos? Porque nós somos brasileiros, nós temos costumes desse país, que tem a ver com a nossa cultura, que tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com a nossa cosmovisão, com a maneira como nós enxergamos as realidades à nossa volta. Preste atenção, todos nós pertencíamos a um reino chamado Império das Trevas, mais conhecido como Trevolândia. Você era de lá, você tinha a natureza das trevas, e você estava debaixo do governo das trevas, mas em Cristo, quando você nasceu de novo, você foi tirado da Trevolândia, e foi levado para um outro reino, o reino da luz. Essa é a sua nova posição. Quando você nasceu de novo, você não mudou simplesmente de religião, você mudou de posição. Antes você pertencia ao império das trevas, hoje você não pertence a esse império mais, hoje você pertence ao reino da luz, e a natureza dele está em você. Então você fala como alguém que pertence a esse reino, você se veste como alguém que pertence a esse reino, você anda como alguém que pertence a esse reino, porque essa é a sua natureza. Então diga comigo: senta, anda, e qual que é a última palavra? Permanece. Palmas para os nossos atores aqui, vocês foram excelentes. Muito bom, Deus abençoe. Qual que é a última palavra? Diga comigo: permanece. Vai lá comigo para Efésios, capítulo 6.
Efésios capítulo 6. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Então diga assim: cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais da Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 13. Eu amo esse texto, diz assim: Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Fazer o que, meus irmãos? Diga comigo: permanecer. Amém, meus irmãos? Olha o verso 14 agora, continue a leitura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos, Efésios 6,14, com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse texto, Paulo fala da nossa armadura espiritual. Você está usando o cinto da verdade. O cinto é algo que te traz segurança, estabilidade, que é tão importante na armadura de um soldado, para que ele possa ter facilidade para avançar e resistir contra o seu inimigo. Você precisa estar vestido com o cinto da verdade, e a verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho. Você precisa estar vestido com a couraça da justiça. A couraça é exatamente aquilo que protege os seus órgãos vitais, como o coração, como o pulmão. E a couraça que nós estamos vestidos é a couraça da justiça, e a nossa justiça é Cristo. Ele também diz no verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Um soldado com seus pés descalços, ele não consegue facilmente andar, principalmente para avançar no território do inimigo. Da mesma forma, nós devemos estar com os nossos pés calçados com o evangelho da paz. E ele diz, embraçando sempre, no verso 16, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados do maligno? Diga comigo: pensamentos, ideias e sugestões. São setas que o diabo lança na sua mente. E como que você vai apagar esses dardos inflamados? Diga comigo: com o escudo da fé. E o que é o escudo da fé? O escudo da fé nos fala das nossas convicções, daquilo que cremos. E ele continua dizendo: tomai também o capacete da salvação, que protege a sua mente dos ataques do inferno. E ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então preste atenção. Por que em toda essa armadura espiritual, que nós precisamos estar vestidos dela, só tem elementos de defesa e apenas uma arma de ataque? Por quê, meus irmãos? Porque Cristo é aquele que atacou o diabo, Cristo é aquele que desceu ao inferno, Cristo é aquele que tomou as chaves, Cristo é aquele que proclamou a vitória, Cristo é aquele que triunfou sobre o diabo na cruz, Cristo é aquele que tomou o território e conquistou todas as coisas de volta para Deus. E agora você está em Cristo. E qual que é a sua guerra hoje? É permanecer na posição da vitória. É por isso que as armas são armas de defesa, porque a verdadeira batalha espiritual é permanecer na posição de vitória. Então preste atenção, Cristo já conquistou todas as coisas para mim e para você, mas o diabo hoje ele procura nos resistir. Mas qual que é a palavra de Deus para você nessa tarde? Permaneça. Diga isso para o seu vizinho: permaneça na sua posição. Frequentemente nós somos resistidos. Frequentemente nós somos resistidos. Espiritualmente nós somos resistidos.
Eu lembro de uma jovem da nossa igreja local, que ela teve uma experiência tão poderosa com Jesus, nasceu de novo, e ela começou a servi-lo, se envolvendo na vida da igreja. Seus pais não eram convertidos, e ela, antes de ter essa experiência, vivia uma vida completamente perdida nas drogas, na prostituição, mas ela então teve uma experiência tão poderosa com Jesus, e o Evangelho mudou a vida dela completamente. E eu costumo dizer que ela ficou estragada para qualquer outra coisa que não fosse fazer a vontade de Deus. Mas o que aconteceu? Seus pais começaram a resisti-la e a persegui-la dentro de casa. E um dia o pai deu uma surra nela e agrediu ela violentamente, tudo porque ela escolheu servir a Jesus. Nós somos resistidos, mas a sua guerra não é contra os seus pais, sua guerra não é contra pessoas, sua guerra é contra principados e potestades. Seus inimigos são espirituais, por isso as suas armas também são armas espirituais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa ter percepção espiritual, sensibilidade e discernimento para perceber quando você está sendo resistido. Para quê? Para resistir também espiritualmente o seu adversário. E como que nós resistimos o nosso inimigo? Permanecendo. Então diga para o seu vizinho, permaneça. Fala para ele, permaneça na sua posição. Você sabe, tem dia para mim que é difícil orar. Tem dias que eu vou orar como oro sempre, mas tem dias que é mais difícil orar, e que eu não estou com vontade de orar. Ficaram escandalizados? E que eu não estou com disposição de orar, porque eu percebo que eu estou sendo resistido. E o que eu devo fazer? Orar mesmo assim, permanecendo. Então, já que eu não estou com tanta disposição de orar, então vou pegar a minha Bíblia e começar a confessar a palavra, declarar quem eu sou em Cristo, o que eu possuo em Cristo, a minha posição em Cristo, está compreendendo? Só que tem dias que é até difícil fazer isso também. Então o que eu faço? Começo a orar em outras línguas, e começo a orar no Espírito, edificando o meu homem interior. Só que tem dias que até orar em línguas é difícil, porque eu estou sendo resistido. Aí o que eu faço? Eu começo a cantar, eu começo a adorar, eu começo a contemplar Cristo, eu começo a desfrutar de Cristo, eu começo a derramar a minha vida nele, eu começo a derramar o meu coração em adoração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que tem dias que até isso é difícil. Aí eu brinco que tem dias que só a Cassiane resolve. Você coloca aquela música bem pentecostal, bem alto. Preste atenção. Quero dizer na verdade que alguma coisa você vai conseguir fazer, mas você deve resistir. Como que você resiste? Permanecendo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você está servindo a Deus como sempre serviu, está ministrando como sempre ministrou, está meditando na palavra como sempre meditou, está orando como sempre orou, está cuidando de pessoas como sempre cuidou, mas de repente você percebe que está experimentando uma resistência espiritual que você não tinha conhecido antes. Resista ao diabo. Como que você resiste? Permanecendo. Porque uma hora ele vai ceder. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando que ele vai ceder? Eu não sei te dizer, mas ele vai ceder. Tudo que você precisa fazer é permanecer. Eu vou encerrar te contando uma coisa. Uma vez uma adolescente me procurou, dizendo assim: pastor, é pecado assistir filme de terror? Eu falei assim: o que eu respondo para ela agora, Jesus?
E na hora eu tive uma palavra de sabedoria. Eu disse assim: nem o diabo gosta de filme de terror. E ela ficou sem entender. Eu respondi assim para ela: nem o diabo gosta, porque o diabo não gosta de nada em que ele está às claras, escancarado. Porque o diabo é o nosso adversário. E ele é um predador, porque ele é uma serpente. E qual que é a estratégia da serpente como predador? Não é a velocidade de um guepardo, não é a força na mandíbula como um leão. Qual que é a estratégia da serpente? É a camuflagem, é não ser vista, é não ser percebida, é não ser levada em conta. Você está entendendo? Você está sendo resistido espiritualmente, mas porque você não discerne, você corre o risco de ser atacado pelo seu adversário. Mas o Espírito Santo nessa tarde quer te mostrar aonde a serpente está. Lá na sua faculdade, aonde a serpente está na sua escola, aonde a serpente está dentro da sua casa, aonde a serpente está na sua célula, no seu ministério, para que você possa se posicionar espiritualmente. Então olha, eu não sou daqueles que enxergam o diabo em tudo, porque tem pessoas que para elas tudo é o diabo, e tudo são demônios. Mas eu também não sou daqueles que não enxergam o diabo em nada. Mas eu tenho para mim, que quem enxerga o diabo em tudo, tem muito mais chance de acertar, do que aquele que não enxerga o diabo em nada. Por quê? Porque nós somos resistidos espiritualmente, e você precisa perceber isso, para que você possa se posicionar. Eu creio que algumas pessoas estão sendo resistidas aqui. Você está fazendo as mesmas coisas que sempre fez, mas você percebe uma resistência espiritual enorme. Você está vindo aos cultos como sempre veio, mas parece que você não tem desfrutado, experimentado como você experimentava antes, que só em entrar nesse ambiente da glória, da presença de Deus, facilmente o seu coração quebrantava, e facilmente você se derramava na presença dEle. Mas agora você tem percebido resistências espirituais. Eu quero orar por você, porque talvez coisas tenham prendido o seu caminhar, mas o seu caminhar será liberado hoje na presença de Deus, em nome de Jesus, para que você possa florescer, para que você possa frutificar abundantemente. Diga para o seu vizinho: senta, anda e permanece. Mais forte, diga para ele: senta, anda e permanece. A equipe de louvor pode subir por gentileza. Se é com você que eu estou falando, eu quero orar por você.